Ó, nessa questão aqui, 139, ele diz que após organizar suas finanças, uma pessoa percebeu que as suas despesas mensais estão sendo distribuídas em quatro categorias: moradia, alimentação, educação e lazer. Sabe-se que os gastos de moradia têm um custo fixo, mensais, que essas despesas com lazer correspondem a 3 quartos, com alimentação, e que os custos com educação correspondem a terça parte da despesa com lazer. Com base nas informações, a expressão que relaciona o com lazer, né, as despesas com lazer e as despesas totais, né? Então, beleza, o que é que a gente sabe aqui, ó? Vê, nessa questão a gente pode afirmar o seguinte, né? Que ele me deu um modelo, né, das despesas. Então, o total da despesa ele foi dividido em moradia, alimentação, educação e lazer, beleza? Então é assim que vai ser descrito a, a despesa que ele vai ter, o total que ele vai precisar pagar naquele mês, beleza? Ó, então ele disse que a despesa total ele chamou de Y, né? Então deixa eu já tirar esse T aqui que eu chamei e vou colocar um Yzinho aqui, tá? Então aqui, ó, um Y. E bom, meu Y tá fixo, ó. Deixa eu só arrumar ele aqui. Beleza? O que é que vai acontecer? Então, ele disse que tem uma despesa fixa de 1.200 para quem? Para moradia, não foi? Então, vou repetir aqui o Y e já vou colocar que a moradia é de 1.200, beleza? E agora vem a questão que a gente acaba se perdendo muito na hora de resolver as questões, que é justamente a parte da alimentação, a parte da educação e do lazer, beleza? O que é que a gente tem que ter cuidado na hora de resolver? P, ele disse que despesas com o lazer correspondem a 3 quartos dos gastos com alimentação. Então, cuidado nessa fala. Veja, quando ele disse assim, sim, ele chamou o lazer de X, né? Então, esse lazer que é X, ele diz que corresponde ao equivalente a 3 quartos do gasto de alimentação. Então, ele está dizendo para mim, né, quando a gente fosse colocar, vou puxar aqui para o lado, tá? Quando eu fosse fazer a representação da despesa X, ela é o equivalente a 3 quartos do que ele paga com alimentação, beleza? Então esse lazer aqui que ele está chamando de X, né? Deixa eu já colocar aqui X também é melhor. Então esse lazer que ele está chamando aqui de X, ele diz que é 3 quartos da alimentação, beleza? Então, primeira relação a gente já fez, já vou deixar aqui. Aí vê, a gente já tem um mês, já tem uma relação para alimentação, e agora a gente tem a outra relação que ele disse aqui no texto, que foi sobre o quê, ó? Que foi sobre que o custo com educação corresponde à terça parte do lazer, né? Então, vê, se a terça parte do lazer, ó, vê o que diz agora, a educação corresponde à terça parte. Então, é um terço, né? Então, quando eu fosse colocar aqui, eu estou dizendo que a educação corresponde a um terço do lazer, do lazer. E esse lazer que ele chamou de X. Beleza? Então, ó, para fechar a questão, a gente precisaria desses elementos. O que é que a gente sabe? Ele quer deixar tudo em função de x e tudo em função de y. Então, ou tem x ou tem y. Beleza? Então, não posso ter o a nem o e aqui no meio, tá? Então, ou x ou y. Então, quando você pegasse aqui, ó, eu não poderia dizer que x é igual a 3 quartos de a, porque aqui eu estou isolando o x e não estou isolando em função de x, né?
Então, isolar em função de x seria o equivalente a eu fazer o seguinte, ó. Ó, eu sei que 3 quartos de A é igual a x. Esse 4 vai passar multiplicando e o 3 dividindo. Então, eu isolei o A em função de x. Eu achei um valor de A em termos de x. Beleza? A espessura, você vai notar a espessura. Eu costumo fazer questão de área, de volume, né? Mas a educação, né? A educação, ele diz que já vale um terço, né? Já está em função de x, né? Então, um terço de x. Então, eu já posso colocar lá que aqui vai ser 4 terços de x, aqui que é a alimentação, né? Mais a educação, que é um terço de x, mais x. Ó, para resolver esses valores aqui que estão com a fração, eu posso fazer ou um MMC, certo? Ou eu posso multiplicar toda a equação, quando eu digo toda a equação, até o y está incluído nela, por 3, né? Porque aí eu consigo fazer o seguinte, eu multiplicando toda a equação por 3, 3y é igual a 3.600, mais, aí ó, cortei o 3 de baixo com o 3 que multiplicou, só ficou 4x. Quando eu multipliquei o 3 com 3 cortes, só ficou o x, né? 1 vezes x, né? E aqui vai ficar 3x, né? Beleza? Quando eu somasse aqui 4x com x fica 5x, com 3, 8x. Então, 3y é igual a 3.600 mais 8x. Se ele quer que tudo fique, né, do mesmo lado, quem não tá, que é o 3, vai passar para lá, né? Então, vou passar o 3 para lá. Então, eu sei que 8x, né, eu vou deixar, se o 3 passou para lá, aqui ficou zero, né? Então, ficou 3.600 mais 8x menos 3y. Só organizando aqui, eu sei que 8x menos 3y mais 3.600 é igual a zero. E isso aí estaria em que alternativa? Ó? Na alternativa letra B, de bola, beleza?